Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje o Dr. Matheus Garcia apresenta um artigo sobre o uso de nilotinib em associação com ARA-C em pacientes com LLA Filadélfia positivo. Bom dia, todo mundo. Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu estou responsável pela apresentação do nosso primeiro journal. O artigo escolhido foi esse aqui da Blood, Trial Clinic de Observação, que fez uma análise do uso do nilotinib com ou sem citarabina para as leucemias linfoblásticas agudas Filadélfia positivo. Ele é um artigo publicado em junho de 2024. Então, antes de qualquer outra coisa, só para a gente traçar um pequeno paralelo histórico, a gente sabe que durante a fase pré-inibidores de tirosina quinase, os desfechos desses pacientes adultos LLA Filadélfia positivo eram muito sombrios e eles tinham uma taxa de sobrevida global em 5 anos na faixa de 10 a 20%. E a única terapia que realmente poderia aumentar a sobrevida era o transplante halogênico, mas ainda mantinha uma sobrevida global na faixa de 35% a 45%. A gente teve uma mudança radical com o advento dos ITKs, né, nesse cenário, chegando a 90% a 100% de sobrevida global, independente do ITK utilizado, e a sobrevida de 90% a 100% de respostas completas, e a sobrevida global de 5 anos de 50% com ou sem halogênico. Os primeiros estudos que começaram a mudar isso foram o GRAAC em 2005, foi a primeira randomização dessa população, e ele teve como objetivo avaliar a combinação de uma quimioterapia de intensidade reduzida com imatinib. E eles concluíram que se você consegue reduzir a intensidade de quimioterapia com o uso do ITK, por exemplo, no Impercevad, você consegue chegar numa resposta completa ou uma resposta molecular segura. Então, foi o primeiro grande achado. Tardiamente, o grupo americano fez um estudo multicêntrico em dasatinib e Impercevad, seguido de transplante halogênico nessa mesma população, e eles tiveram uma sobrevida livre de progressão em 3 anos de 76%. O MD Anderson fez com ponatinib, né, um ITK de terceira geração mais Impercevad, e eles tiveram resposta completa em 100%, com uma taxa de resposta molecular profunda de 83%, e uma sobrevida livre de progressão em 3 anos de 70%, sem o uso do transplante nessa população, que foi um dos melhores resultados vistos até então. Então, quais são os objetivos desse estudo aqui? O objetivo principal é avaliar a taxa de resposta molecular maior no final da fase de consolidação do tratamento, utilizar na regime de quimioterapia com uma intensidade reduzida em combinação com nilotinib. E de forma secundária, ele quer avaliar a eficácia da omissão da citarabina em alta dose durante a consolidação e definir se essa abordagem pode, além de reduzir toxicidade, não comprometer a profundidade da resposta molecular através da avaliação de sobrevida livre de recaída, por exemplo. Esse estudo ele é um estudo prospectivo, aberto, de não inferioridade, multicêntrico e randomizado, que foi feito em 79 centros na França, Bélgica e Suíça. A população-alvo são pacientes entre 18 e 59 anos, um diagnóstico recente de uma LLA Filadélfia positivo ou com outras mutações que resultam na formação do BCR-ABL. Eram candidatos inelegíveis aqueles em LMC em crise plástica, com cardiopatias graves, disfunção renal, hepática e pancreática, infecções pelo HIV, HTLV, hepatite B e C, gravidez e contraindicação aos regimes de alta intensidade. Um dado importante foi que, em fevereiro de 2019, o Comitê de Monitoramento de Segurança recomendou que eles parassem a randomização por conta do aumento das taxas de recaída no braço experimental. E do que eles estavam propondo, que era uma randomização de 265 pacientes, só 156 tinham acontecido até o momento, então os resultados vão ser apresentados com esses 156. O diagnóstico da LLA e o monitoramento da DRM, né? Então, a positividade para o cromossomo Filadélfia foi definida durante a pré-fase através do cariótipo e da pesquisa do BCR-ABL por técnica de PCR. O monitoramento da DRM foi realizado pela quantificação do BCR-ABL. A resposta molecular maior foi definida pela razão do BCR-ABL menor do que 0,1% na medula óssea. A resposta molecular completa, a ausência da DRM, com uma sensibilidade de pelo menos 0,01%. O desfecho primário foi o alcance da resposta molecular maior após o 4º ciclo.
que ele vai chamar de TP4 ali para frente. A randomização. Então, todos esses pacientes receberam nilotinib de forma contínua e eles foram aleatoriamente distribuídos em 2 grupos, obedecendo a proporção 1:1, depois da pré-fase com corticoide. Então, todos eles receberam nos ciclos 1 e 3, nilotinib, 412 em dose D1 a D28, dexa 40mg, D1 e D2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23, vincristina 2mg, 1, D1, 8, 15 e 22, e no braço A, na consolidação, no C2 e no C4, segue o nilotinib, MTX e ARA-C 3 gramas por metro quadrado ou 1,5 naqueles pacientes maiores que 45 anos. O braço B foi o nilotinib e o MTX com omissão da citarabina. Então, os pacientes com a resposta molecular maior no tempo 4, né, após a consolidação, foram elegíveis para receber um transplante de medula óssea, e poderia ser um halogênico, aparentado ou não, autólogo ou não receber. Ainda sobre a metodologia, né, a análise estatística. Foi feito, então, baseado na intenção de tratamento. A amostra foi fixada nesses 265 pacientes para garantir que pelo menos 250 fossem avaliados pela randomização. A análise primária foi feito um teste Z em 2 amostras de um lado, assumindo uma taxa de resposta molecular maior de 80% em pelo menos os 2 braços e uma margem de não inferioridade de 15%. E os resultados foram apresentados depois de um follow-up mediano de 46 meses. A gente começar falando dos resultados, aqui está um fluxograma, né, da população. Então, nos nossos 158 pacientes que foram permitidos até o momento, 156 foram randomizados. Braço A com 76 e braço B com 79. Tiveram algumas desistências, né, tanto por retirada de consentimento, morte, toxicidade, principalmente, e por recaída. E lá no final do 4º ciclo da consolidação, a gente vê no braço A, que é o braço que mantém o uso da citarabina em alta dose, que 5 pacientes foram para o transplante, não foram para o transplante, 19 pacientes foram encaminhados para o transplante autólogo, 46 para o halogênico. Dos que não foram ao transplante, 1 teve uma recaída medular e 2 moleculares. Dos que foram ao transplante autólogo, 5 tiveram recaídas medular, 3 molecular e 3 morte. E do halogênico, 4 recaídas na medula, 4 molecular e 5 óbitos. No braço B, que é o braço que omite a citarabina, nós tivemos nos pacientes não transplantados 5 recaídas na medula e 4 óbitos. Nos pacientes que foram para o autólogo, 11 recaídas na medula, 3 recaídas moleculares e 4 óbitos. E nos pacientes que foram ao halogênico, 6 recaídas na medula óssea, 4 moleculares e 8 óbitos. Aqui é a característica populacional. Então, a gente tem 155 pacientes randomizados, respeitando a proporção para um, 76 em um braço, 79 em outro. A distribuição entre gêneros, a gente teve um discreto predomínio do sexo masculino no braço B, 42 para 37, uma idade mediana de 47 anos, o número de pacientes acima dos 40 anos foi predominante. É interessante também a gente ver a análise do ECOG. A grande maioria dos pacientes era ECOG 0 e 1 ao diagnóstico. Poucos pacientes com doença do sistema nervoso central e um predomínio de discreta leucocitose no diagnóstico. Cariótipo, a gente teve aqueles que não teve um crescimento satisfatório, foi espalho, a presença da translocação 922 na maioria dos pacientes, outras anomalias citogenéticas também presentes e o cariótipo monossomal. E ele também fez análise dos subtipos de BCR, né? Subtipo hemizinho, hemizão e variete, que estão mais relacionados a casos em uma clínica mais favorável e um fenótipo de maior resposta à quimioterapia. Quando a gente começa a falar dos desfechos, o desfecho primário no estudo era de avaliar a taxa de resposta molecular maior após o 4º ciclo desse tratamento. Então, dos 155 pacientes incluídos na análise, a taxa de resposta molecular maior foi de 74,2%. Então, 54 dos 76 pacientes no braço A, eles alcançaram essa resposta, e no braço B, que não recebeu, foi de 77,2%. Então, a diferença absoluta entre esses 2 braços foi de 6,1% e tem valor de 0,0016. Isso indica que a diferença foi estatisticamente significativa
e o critério de não inferioridade foi atendido. Quando a gente começa a falar nos desfechos secundários, o primeiro é avaliar a taxa de remissão hematológica completa, né, de resposta completa depois do primeiro ciclo. E ela foi de 93,4% no braço A, que é o braço que recebeu a citarabina em alta dose, e 94,9% no braço B, que não recebeu. Então, a diferença entre os dois braços ela não foi estatisticamente relevante. Isso indica para a gente que a inclusão ou exclusão da citarabina em alta dose não afetou a taxa de remissão de resposta completa depois desse primeiro ciclo. Agora, quando a gente começa a analisar outros dados dos desfechos secundários, por exemplo, a incidência cumulativa de recaída, a gente percebe que o número de recaídas no braço A foi 11 e no braço B foram 24. Isso indica para a gente um hazard ratio de 2,38 e valor de 0,17. Isso mostra para a gente que a omissão da citarabina em alta dose durante a consolidação no braço B estava associada a uma taxa de recaída significativamente maior. Analisando agora a mortalidade não relacionada à recaída, a análise ela não fornece números tão específicos, mas ela menciona como um dos seus desfechos secundários, que a taxa de mortalidade relacionada ao tratamento foram de 8 pacientes no braço A, 9 pacientes no braço B. Tem um hazard ratio de 1,05 e um p-valor de 0,88, mostrando para a gente que não houve uma diferença significativa entre os grupos. Agora, a análise de sobrevida global. A sobrevida global foi de 79,4% no braço A e de 73,4% no braço B, em 4 anos. Não teve diferença significativa entre. Então, para a sobrevida global, a omissão da citarabina durante a consolidação levou a uma taxa de recaída significativamente maior, mas ela não afeta a taxa de remissão completa depois do primeiro ciclo. E agora a taxa de sobrevida livre de recaída, né, de progressão. A gente tem que a recaída ou morte livre de recaída aconteceu em 19 pacientes no braço A e 32 no braço B. Ele calcula para a gente um hazard ratio de 1,81 e um valor de 0,029. Isso indica para a gente que os pacientes no braço A tiveram uma melhor sobrevida de recaída em comparação com os pacientes do braço B. Depois disso, a gente ainda tem os pacientes que foram menos, ou no transplante autólogo, ou hoje não transplantado. A gente vai ler os resultados. Então, 133 assim transplante, 40 autólogos, 19 no braço A, 20 no braço B. A única diferença relevante entre o transplante, que foi menor no braço B em comparação com o braço A. Agora, depois do transplante alogênico, não houve diferença entre os braços em relação aos desfechos, no que diz respeito, por exemplo, à incidência cumulativa de recaída, morte não relacionada à progressão. E, por outro lado, os pacientes que foram para o autólogo, a gente vê um aumento não muito significativo na incidência cumulativa de recaída. Analisando agora especificamente esses gráficos que ele traz para a gente vê agora o impacto do transplante no alcance da resposta completa. Então, a sobrevida livre de recaída nas modalidades. Quando comparado o transplante alogênico versus os pacientes não transplantados, a gente tem um p-valor de 0,0001. Quando comparado os pacientes que foram para o alogênico versus os pacientes que foram para o autólogo, um p-valor de 0,018, e o autólogo versus não transplantado, então um p-valor de 0,004. Então, isso a gente consegue ver que o transplante é benéfico para esses pacientes e o alogênico ele ainda consegue ser superior a todas as outras modalidades. Tem um estudo prévio que fala que os pacientes LLA-B, Philadelphia positivo, em resposta completa, eles poderiam ir para o transplante autólogo com bons dados sustentáveis, né, gráfico prévio. Mas aqui ele mostra, tendo comparado as duas modalidades, o alogênico sai. Agora a gente vai falar dos braços específicos, né? Então, a sobrevida livre de recaída no braço A, que é o braço que omite a citarabina em alta dose, dos alogênicos versus não transplantados, p-valor significativo de 0,045. No alogênico versus o autólogo, p-valor de 0,57,
que já não é tão significativamente relevante, e o autólogo versus não transplantados 0,2. Então, acho que isso mostra um efeito benéfico da utilização da citarabina. E o impacto da sobrevida livre de recaída dos pacientes do braço B, que são os pacientes que tiveram alta dose de citarabina omitida, a gente vê de novo uma relevância significativa. Os pacientes que foram para o transplante halogênico versus não transplantados, tem valor de 0,0001. Os pacientes que foram para o halogênico versus os pacientes que foram para o autólogo, de 0,011, e os que foram para o autólogo versus não transplantados, 0,006. Então, isso mostra para a gente um impacto positivo do transplante se a gente quiser fazer a omissão de citarabina em alta dose no transplante mais breve. Como discussão, ele traz para a gente alguns tópicos relevantes, né? Então, para a gente começar, o impacto da citarabina, uma das principais conclusões é que a ausência da citarabina durante a consolidação, ela está associada a uma taxa de recaída muito maior, mas é importante a gente ver que isso não afeta a sobrevida global dos pacientes, como a gente viu lá atrás. Então, isso traz dado para a gente e avaliar principalmente o efeito de toxicidade no caso dos pacientes. Se a gente tiver, às vezes, um planejamento bem feito, né, desde o seu diagnóstico, a gente consegue levar ele para um transplante mais rápido, uma manutenção de TK e diminuir essa toxicidade. A taxa de resposta molecular maior, né? Então ele mostra que depois da consolidação essa taxa ela foi satisfatória, os pacientes, a grande maioria, alcançaram esse objetivo. Então a estratégia que foi utilizada, né, da combinação com quimioterapia com intensidade reduzida e nilotinib, ela foi eficaz para alcançar isso. A sobrevida global e livre de recaída. Então ela foi de 79,4% em 4 anos, é um bom resultado. Sugere que os pacientes eles podem se beneficiar dessa abordagem de tratamento menos intensa, sem comprometer a sobrevida, e que também vai ter implicação na gestão, né? Principalmente quando a gente está falando de internações secundárias, complicação de quimioterapia. O papel dos ITCATs, então a utilização do nilotinib, foi um elemento crucial e central desse estudo, e eles mostram que a exposição prolongada à medicação antes do transplante pode melhorar as respostas moleculares, o que é fundamental para o sucesso. E, por fim, sobre o transplante. Ele também aborda bem, né, a questão do transplante, com a intenção de aumentar o número de pacientes que vão se beneficiar dessa modalidade terapêutica. Então, os resultados eles indicam para a gente que a quimioterapia de intensidade reduzida, seguida de um transplante, ela pode ser uma estratégia viável para melhorar ainda mais o resultado desses pacientes. E é isso. Discussão. Foi o BRAF 2014, então aí foi um estudo randomizado, né, multicêntrico, que foi randomizado aí 2 braços, braço A, onde a gente mantinha a citarabina, né, no C2 e C4 aí da fase de consolidação, mantendo MTX aí, e o nilotinib, né? No braço B, né? Omissão aí da citarabina, visando um regime aí menos tóxico, tá? Então, a gente conseguiu aí o desfecho primário, né? Foi obtido o desfecho primário do estudo, que era uma resposta molecular aí, uma resposta medular completa, né? Sem grandes, assim, teve diferença aí entre o braço B um pouquinho maior que o braço A, né? Mas aí com viés de uma sobrevida livre de recaída menor no braço B, que foi o braço que foi omitido aí a citarabina, né? Acho que tem cada vez mais estudos aí, né, com os ITKs aí, tentando um regime menos tóxico aí, cada vez mais, né? Estudos já bastante promissores aí do MD, estudos americanos, esse estudo atual aí no nilotinib, com esse viés aí de ter, infelizmente, tido uma recaída maior de doença no braço B, o braço em que foi omitida a citarabina, mais uma sobrevida global aí bastante semelhante entre os 2 braços, que mostra pra gente que talvez alguns pacientes aí mais frágeis e mais suscetíveis aí à toxicidade da citarabina podem ter algum benefício na omissão no segundo e quarto ciclo aí de consolidação. Seguido de transplante, né? Alogênico, autólogo, mais ou menos isso. Bom dia, pessoal. Cara, eu achei um estudo interessante, assim, muito embora eles tenham parado de recrutar ele
perdeu bastante poder estatístico. Acho que no contexto até da análise de dados do próprio estudo, eu acho que tem muitos P's que não são significativos. Eu posso estar equivocado, mas tem muitos P's que não são significativos. E eu acho que o que chamou, para mim, pelo menos, mais a atenção foi a comparação dos grupos que transplantaram, assim, quando ele compara grupo a grupo e modalidade de consolidação pós-modalidade de consolidação, quando ele compara o halogênico com o autólogo e sem transplante. Eu acho que, na minha opinião, ali, o que parece ter segurado os pacientes foi o transplante halogênico. Eu acho que nem tanto o ITK, porque é no transplante halogênico, na comparação das modalidades terapêuticas, quando a gente chega no transplante, que a gente começa a ver não só os P significativos, mas quando o que você fez pré-transplante, como você tratou do paciente pré-transplante, faz menos diferença. Realmente, o braço B tem uma maior taxa de recaída sem impacto em sobrevida global, mas quando você pega os grupos do transplante halogênico, os resultados foram similares entre os dois. Parando para pensar que, independentemente do regime de condicionamento, tratamento de manutenção entre os grupos foi o mesmo, quando você para pensar nesses três modalidades terapêuticas, o que me pareceu mais convincente para uma resposta duradoura foi o transplante halogênico. Ele até pesquisa os pacientes de recaída, que recaíram para mutação do BCR-ABL, e uma parcela considerável deles tem mutação no T315I, que fala favorável até à resistência a ITK. Eu confesso que eu não lembro se o nilotinib é uma das medicações que sofre alguma coisa com essa mutação, mas talvez algo a pensar. No geral, eu acho que o estudo levanta um questionamento de se o transplante é realmente necessário para esse paciente, com a gente evoluindo com outros ITKs, também evoluindo com medicações efetoras de células T, como blinatumomab. A experiência que a gente, né, como se eu tivesse muita experiência, mas a experiência que eu tenho vendo esse perfil de paciente é que o Blina é muito bom para negativar uma DRM, então assim, eu acho que não dá para confiar só nele para induzir a melhor das respostas, assim. Então, parando para pensar em um contexto que a ideia do estudo era desintensificar a terapia para conseguir bons resultados e bons desfechos, eu acho que é um estudo muito válido e traz uma informação importante quando você pretende levar esse paciente para o transplante halogênico. Isso para mim foi um ponto forte desse estudo. Agora, os outros dados avaliados não me chamaram tanta atenção. Eu acho que é uma baita de um entrave você falar, cara, eles pararam de recrutar não por falta de paciente, mas eles pararam de recrutar porque o paciente do grupo de intervenção estava recaindo mais e eles estavam associando isso à terapia. Então, tem alguma coisa errada aí, sabe? Então, no contexto em que você consegue, beleza, reduzir a intensidade terapêutica num paciente que você pretende levar para o transplante, até dá para considerar. Mas aí eu me pergunto, para que paciente você ia reduzir a intensidade do tratamento? Porque, pensando no paciente unfit, mas, se o paciente unfit, você vai transplantar o paciente unfit depois, ou seja, o paciente aguenta o transplante, mas não aguentaria as 2 doses do ARAC? Acho que são coisas que eu pensei e que para mim, são relevantes na minha decisão, assim, sabe? Acho que, via de regra, ou no contexto geral, essa é a minha opinião do estudo. Então, não, eu concordo bastante em gênero, número igual com o que o Rafa falou. Acho que só para complementar uma coisa que eu deixei, é que a gente acaba caindo sempre muito, a gente vê em muitos grandes estudos aí feitos no mundo afora, né? Que é a diferença de acesso a boas medicações que a gente tem na grande maioria das vezes, por exemplo, no Brasil. Então, acho que até mesmo em alguns convênios um pouco menores, né, a gente tem essa dificuldade, por exemplo, ao acesso ao blinatumomab. A gente sabe da excelente eficácia, do excelente efeito que ele tem, mas ainda assim o acesso continua sendo muito restrito. Então, eu acho que é muito problemático. Eu até comentei com a Amanda nesses últimos dias, né, que a randomização foi parada porque os pacientes estavam recaindo, mas se você tem uma terapia que chega a ser mais barata, né, por exemplo, o transplante em comparação ao Blina, inotuzumab ou qualquer outra coisa assim, e você tem um perfil de paciente que pode se beneficiar,
talvez seja uma estratégia válida, né? Então a gente reduz a intensidade e já engatilha logo o transplante. Porque a gente sabe que não vai ter acesso a medicações como Plina, por exemplo, ou inibidores mais potentes, né? De outras gerações. Acho que era isso. Vou fazer uma pergunta, então, já que você está falando de Blina e inotuzumab. O que você espera quando você faz Blina ou inotuzumab no paciente com Filadélfia positivo? Qual que é a expectativa em termos de cura com Blina ou inotuzumab? Acho que para paciente com DRM positivo, a gente não tem objetivo de cura, né? A gente quer negativar a DRM e consolidar com um transplante depois. E eu tenho que ter o inolacionótico incotível, né? E com DRM negativa? Então, na DRM negativa, não sei. Exato, ninguém não tem esse dado aí. Vocês estão falando muito de Blina, de INA, assim, mas assim, a gente não tem dado em primeira linha ainda publicado para Filadélfia positiva com blinatumab e inotuzumab. O que o artigo fala ali, que eu acho que talvez foi um pouco aí que vocês estão falando, é mais barato, é bom o transplante, é que ele fala que cada vez menos o transplante tem sido considerado nesse caso, porque você tem, por exemplo, terapia com carticel, né? O dado que a gente tem com o blinatumab para esse paciente é blinatumab com ITK, não blinatumab de consolidação, assim, não é um tratamento de consolidação. É o uso de blina e ITK em primeira linha, e aí sim, de fato, a gente tem boas taxas de resposta ali, e a gente consegue, por exemplo, no estudo com blinipona ou blinidasa, a taxa de resposta molecular maior, em próximo a 90%. Em blinidasa, como se eu der uma decaída agora, em blinipona, ainda a sobrevida global e PFS era excelente, sim, mais de 90%. Tá certo que o follow-up desses estudos ainda são relativamente curtos. Então, assim, eu acho que pensar, falar assim, comecei um protocolo e se o paciente recair, daí eu conseguiria fazer blina, não é um bom... Quando você resgata esse paciente na recaída, não vai bem, né? Mesmo se for positivo, você tem 30%, 40% de pacientes sustentando uma resposta acima de 6 meses, quando você usa somente imunoterapia e resgate. Tá? Então, consolidação do transplante alogênico, nesses pacientes aí, ainda é o nosso terapia padrão, quando esse paciente recai. E na primeira linha, acho que a discussão hoje em dia é mais, pelo que vocês falaram, usar o inibidor de TK o blinatumab, ou até o do INLA, que a gente até conversou outra vez, versus fazer quimioterapia condicional com o ITK e consolidar o transplante alogênico. E daí eu concordo com a discussão de vocês. Daí a gente não tem acesso a isso, por isso que a gente tem feito ainda essa estratégia. E nossos dados, eu acho que até o dado desse artigo até me surpreendeu. Se olha a TRM, esse artigo foi 3%. Então, os pacientes não morreram de complicações ali do tratamento ou do transplante. Os pacientes foram bem quando você usou quimio e ITK e consolidou com alogênico. O que me surpreendeu desse estudo é a sarabina ter esse efeito todo, né? Principalmente nos pacientes que não foram para transplante. Isso é que algumas doses de sarabina deram um efeito significativo, né? Um efeito importante, que acho que para mim foi algo surpreendente. Uma coisa que eu não pelo menos eu não achei esse dado, seria aqueles pacientes que foram para transplante alogênico, independente se é braço A ou B. Teve significância estatística? Teve diferença estatística? Vocês viram isso? Diminuiu a recaída. É isso? Como foi para alogênico? Não, sim. Diminuiu a recaída em relação ao autólogo e diminuiu a recaída em relação a não ser nada em cada braço. Mas aquele braço A que fez alogênico e aquele braço B que fez alogênico, teve diferença dos dois braços em termos de recaída? O artigo não fala isso, né? Eu não achei aqui no texto principal. Eu não sei se eu entendi errado. Eu achava que a resposta tinha sido similar entre os dois grupos que foram para alogênico. O que dá a entender, né? Mas não fez comparação direta, né? Então, assim, se vai para alogênico, tanto faz o braço A ou B, pelo menos até onde eu entendi do artigo, ele não teve essa diferença estatística. Agora, se você não pretende levar o paciente para alogênico, daí fazer a omissão de sarabina teve impacto significativo, né? Que para mim foi uma coisa interessante e surpreendente, inesperada. E a tendência nossa é cada vez mais reduzir químio, e nesse caso aí fez falta, né? Aqui, Pedro, eu achei uma parte aqui do artigo que fala isso. After LOSCT, there was no difference across randomization arms in outcomes in terms of cumulative incidence of relapse. Então, eu acho que entre o braço transplante e o B transplante foi similar o resultado. É isso, né? Então, se você não transplanta, ou se você transplanta o paciente, faz um alogênico, aí essa sarabina não é muito importante. Agora, se você não transplanta, a diferença é bem importante, né? Tanto no autólogo quanto na quimio, né?
Bom, seguindo aí, acho que a questão é sempre, né, do início do artigo, isso é uma pergunta importante, né? Então, a pergunta, na minha opinião, então, a gente quer tratar melhor os pacientes com Filadélfia positivo, né, LLA, e ser menos tóxico, né? Então, essa é a ideia. E aí, qual que é o melhor ITK? Então, a gente tem muito dado do imatinib, né? Então, muitos centros ainda acabam fazendo graf. E aí foi, né? Então, inclusive a França é um dos países que está nesse estudo, a troca desse ITK para o nilotinib, né? E a gente já tem dados com ponatinib, enfim, tipo, falar um pouco mais disso. Então, algo que também interessante é que teve pouca recaída no sistema nervoso central. Tem aquela questão que nilo não seria a melhor droga para o sistema nervoso central, então foi um em cada braço, né? Não me chama tanto a atenção assim, não me chamou, pelo menos aí indo já pro... Bom, ainda do modelo do estudo, acho que é randomizado, ótimo, acho que não tem nada a adicionar, acho que a gente precisa de mais estudos assim para LLA, né, em adulto. E aí, indo para os resultados, assim, achei um resultado interessante, né, principalmente o braço, né, não intervenção, seria o braço controle, né, mostrando aí, acho que seria uma terapia mais interessante. Mas o que eu ia falar em comparação à citarabina não me chamou tanto a atenção, porque quando a gente pega os dados de DASA, né, ou ITK mais corticoide sozinho, geralmente é idoso, né? Geralmente é idoso que a gente vai fazer quimioterapia, mas o paciente responde sim, mas ele recai mais rápido, né? Então essa pequena dose de quimioterapia, né, no caso da citarabina, tem essa melhora aí em segurar esse paciente, segurar essa recidiva, né? Então, acho que não é nenhuma dose absurda, mas acho que vale ainda a pena nesses casos aí, quando você faz quimioterapia mais ITK. A gente tem outros dados, né? Então tem o IWOL, GMEMA, enfim, Perceval, que foi citado. Então, acho bem interessante. Aí, em relação ao dado de Blina, a gente tem Blina, o que o Pedro falou, pelo que eu entendi, né? A gente consegue fazer Blina de consolidação, sim, né? Mas se você faz uma indução, geralmente a gente está fazendo indução com corticoide e ITK, né? Com quimio e ITK, a gente não faz essa aqui. Tem isso, acho que foi isso que pelo menos que eu entendi. Mas os dados, né? Então, o de você fazer uma indução, né, com ITK e fazer uma consolidação de Blina, eu acho bem interessante, o de Albert, né, que é com DASA e Blina, enfim, acho bem interessante. Tem um estudo que tem que se falar, né, então também do MD Anderson, Falcon Trial, que é com ponatinib, tá? Então é um estudo maior, prospectivo, e a gente tem dados preliminares, foi apresentado, né? Então ele teve ganho aí em relação à resposta, enfim, a resposta molecular, e aí fica um ganho marginal nos outros desfechos. A gente já discutiu, acho que esse assunto aí, né? Então ele está comparando aí, seria pona com imatinib e um benefício do pona mais quimio, tá? Mas eu concordo que foi falado que talvez o futuro, e a gente está indo aí, né, não só com DASA mais Blina ou pona mais Blina, que talvez esse seja o futuro da LLA Filadélfia, né? Óbvio, a gente precisa de dados mais fortes, mas e aprovações nesse sentido, né? Mas se eu tivesse mundo ideal aí, acho que sim, ITK mais Blina seria bem interessante aí, né? Qual ITK entre DASA e pona, acho que dá uma discussão boa, assim. Acho que imatinib ainda fica um pouco atrás. Tem os estudos de score de propensão, né? Que todo mundo quer responder, porque pona foi um pouco melhor do que DASA em relação à recaída, né? Pela potência, mas não é um estudo prospectivo. E aí, em relação a você usar o DASA ou o INO aí para você dar nesse paciente pós, como resgate de DRM, é possível, né? Então, tem dado tanto de Blina quanto de INO, com dados interessantes aí, né? Então, em 2 anos aí com 50%, né, de nível de progressão nos braços, mas aí a DRM de resgate você tem também, né? O Alphantra e o Innovate aí também. E aí sempre pensando, assim, como uma terapia ponte nesse resgate aí, para uma consolidação, né? Bom, que mais? A gente nem falou tanto, mas tem dado de CAR-T-cell, né? É importante falar disso também. A gente tem aprovado só para... no Brasil, no nosso cenário ainda não está aprovado, dentro de adulto, né? Praticamente, é difícil de conseguir, seria
pacientes aí adultos jovens, na verdade, né, que ainda conseguem, mas é uma opção também de resgate. Então, isso mostra, né, que esses pacientes, que eu estou falando tudo de resgate agora, que esses pacientes que eles ainda recaíram mais em braço experimento, eles ainda conseguiram ser resgatados e tiveram uma sobrevida global igual, né? Então, mas esse é um cenário europeu, né? Não sei se no nosso cenário a gente conseguiria resgatar esse paciente e mantê-lo vivo, né? E volta essa questão, né, do papel do transplante alogênico na Filadélfia. Então, é assim, muita gente está deixando de fazer, eu acho que ainda é precoce, né? Então, por que eu acho que ainda é precoce? Porque a gente não tem as terapias de induções ideais. Eu acho que no momento que a gente chegar numa indução ideal, com um TK mais um anticorpo monoclonal, né, um específico, por exemplo, a gente pode começar a discutir e sensibilidade da DRM. Então, eu falei isso também, não é qualquer DRM, então eles têm até, a gente já falou isso do MD Anderson, estava testando a DRM mais sensível, né, não só o simples PCR, e que aí dá diferença também no desfecho. Mas acho que é isso, é um estudo interessante aí. E aí eu queria saber se vocês mudariam a conduta de vocês. Vocês vão passar a fazer Nilo aí, né, com os pacientes com Filadélfia positivo, ou manteria Graf, né? Como vocês tratariam aí se chegasse um paciente LLA Filadélfia positivo agora aí pra vocês? Eu não sei se... Então, mas a gente tem acesso a tudo ou não? Bom, a gente pode fazer sem acesso à blina, primeiro, quimio e TK, e depois com acesso à blina, pode ser? Pode ser. Falar um R3 e um R4, aí o Rafael começar a falar. Eu ia falar que eu vou deixar essa resposta para os universitários. Posso consultar os universitários aí para ver a opinião da galera? Você sempre pode, né? Sempre pode. É bom pegar um R5, acho que é bom, até, porque isso é mais para, talvez até para... Tá bom. Que marca já, né? Sério, essa pergunta aí. É verdade, verdade. O que vocês acham aí? Falam aí 5 aí, sorteiam um aí, ó. Eu acho que se for um paciente que não vai para o transplante, seria interessante a gente manter o ARAC, então nele com o braço A, né, com o ARAC, pensando que ele teria melhores desfechos e conseguiria manter a doença mais tempo em remissão. Mas pensando em pacientes que vão para o alogênico, a gente poderia sim omitir o ARAC e levar esse paciente para consolidar com o alogênico sem ter diferença entre os braços. E tendo blina, o que você acha? Você faria uma coisa diferente? Não, acho que não. Acho que é só mais uma opção de resgate, se esse paciente voltar a recair, mas não mudaria em primeiro momento, não. Eu também manteria blina só para uma eventual DRM positiva ou uma recaída do paciente. Mas na primeira linha também faria isso. Vai dar alguma opinião? Tem a minha, não sei se você quer falar primeiro. A minha quero, pode falar. Não sei se a sua experiência vai ser igual. Eu com blina, eu faria blina e pona aí. Se eu tivesse uma LLA acesso. Assim, acho que essa questão do acesso que eu comentei, você não tem consolidação do blina tomar, mas quando você começa o tratamento com blina e pona, que é o dado do MD Anderson, o dado é muito bom, assim. Você olha, eu estudo fase 2, tudo bem, ainda não falta fase 3, falta coisa, mas o dado é muito bom, assim, não tem nem o que falar. Você olha, tipo, 95% dos pacientes, eles estão sustentando uma resposta com DRM negativa, né? Então, se eu tivesse acesso a tudo, eu faria blina e pona. Eu acho que um paciente, caso ele falha, daí é halogênico, com certeza. Sem acesso a tudo, esse protocolo é o que a gente já faz. Se for ver esse dado desse estudo gráfico de 2014, é o que a gente já faz. E a gente faz, inclusive, o braço B, e a gente vai muito bem com o transplante halogênico, né? Nossa taxa de caída é baixa, sempre... Só questão de TK, né? Que é teórica, né? A gente usa mais manutenção de TK e secundária, também, né? TK de segunda linha, a gente tenta fazer sempre que possível, que ele fez imatinib, né? Pós-halogênico nesse estudo aí. E geralmente a indução a gente não consegue nido, né? A gente acaba fazendo com imatinib mesmo nos SUS. Ou aqui no particular, a gente até fez com Pona já algumas vezes. Vocês com DAS, aí Pona. Acho que o Vini concorda comigo, né? Não, é isso. Não tem que falar, eu tô anotando aqui. Se eu pudesse, né? Se não tem blina de primeira linha, aí a gente faria, enfim, né? Fazer o gráfico, fazer uma adaptação com o ITK. Eu gosto do dado do Falcon, apesar das ressalvas que a gente falou, tem o IWAL também. E aí, tendo blina e
Blinn e Pona, né? O dado do MD Anderson é o dado que eu mais gosto. E tem o dado do De Alba lá também, que ele acaba fazendo DASA e Blinn de uma consolidação aí também. Mas eu usaria, né? Com dúvidas. Filme? Puta, não pensei em nada, cara. Mas agora é a hora da gente ver se você pensava, improvisava ou se era o chat GPT que tava pensando pra você, velho. A gente tava tentando tirar a prova real tem umas 3 semanas disso aí. Eu não uso o chat GPT. Que não. Então brilha, garoto. Só digitar um negócio aqui rapidinho. Deixa eu pensar. Não vai vir não agora. Começa o filme da próxima semana aí. Tá bom. Então tá. Bom dia a todos. Valeu. Tchau, pessoal. Bom dia. Então por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau.